Sou Thiago Fernandes e estou de volta para trazer informações importantes sobre os bastidores do Atlético. Primeiro, sobre Thales Magno. Eu sei que todo torcedor quer saber a situação envolvendo o atacante de 22 anos que pertence ao New York City. O Atlético segue tentando a liberação do jogador, mas ainda sem nenhuma novidade. Conversei com uma fonte próxima ao atleta que me disse que nesse momento segue sem novidades. E aí vou trazer também, o Bahia e o Vasco queriam a contratação desse jogador, vou trazer aqui nesse vídeo. E a outra situação envolvendo André Lamonier. Gente, mas Thiago, ele não pediu demissão de acordo com a nota divulgada pelo próprio Atlético lá na semana passada? Ele não tinha pedido demissão? Bom, ele, embora tenha pedido demissão, ele ficou atuando no Atlético até alguns dias atrás. Eu vou trazer qual foi o último dia de atuação de André Lamonier, que foi diretor de comunicação do clube, o que eu acho e considero um absurdo, se me permitem essa opinião. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Camisa 12. Bom, vamos lá. Primeiro a situação de André Lamonier, que eu acho que é o mais gritante. Qual é a situação de André Lamonier? O diretor de comunicação do Atlético, que sorteou a chuteira para o próprio filho e depois acabou dizendo que doou para o acervo do Galo, ele teve o desligamento comunicado. Ele deixou o clube. No entanto, até o último dia 11 de julho, ele estava atuando nos bastidores da cidade do Galo. É isso mesmo. Até o último dia 11 de julho, ele atuava nos bastidores da cidade do Galo. Ele teve reuniões no Atlético até o dia 11 de julho. Até amanhã do jogo contra o São Paulo, havia discussões e reuniões envolvendo o André Lamonier. O que eu, Thiago, considero um absurdo. A justificativa, pelo menos nos bastidores do clube, é que essas reuniões eram para discussão de questões que o próprio André Lamonier havia iniciado. Processos que tinham sido iniciados pelo próprio André Lamonier. E aí ele entendia que era importante a participação dele e a diretoria também entendia isso. Com a volta do Bruno Musi, que estava viajando para o exterior, a situação foi toda tomada pelo Bruno Musi e aí sim o André Lamonier completamente desligado do Atlético. Então hoje o André Lamonier não está mais nos bastidores do clube. Show, assombração. Bom, vamos falar sobre Thales Magno. O Atlético ainda tem interesse na contratação do jogador. No entanto, a pedida do clube norte-americano, a pedida do New York City é muito alta. O clube não aceita liberá-lo por menos de 15 milhões de dólares. E por isso, a situação está bem complicada para que ele chegue ao Atlético nesse momento. O jogador no Brasil quer jogar no Galo. Ele não foi procurado por Vasco e nem Bahia, mas nesse momento ele tem uma prioridade. E a prioridade dele se chama Clube Atlético Mineiro. O Galo é a prioridade do Thales Magno. E aí, por um motivo, a presença de Paulinho conta muito. Os dois são muito amigos desde a época das divisões de base do Vasco. Então, o Thales Magno, além da presença do Paulinho, na verdade, tem a questão do Atlético hoje ser um clube muito mais estruturado, um clube muito mais organizado. O Atlético não atrasa salários, o Atlético tem um elenco forte o suficiente para a disputa de títulos e o Thales Magno entende que tudo isso ele conseguiria jogando na cidade do Galo. Então, o jogador topa jogar no Galo. O grande ponto é, hoje, a pedida de 15 milhões de dólares, 84 milhões de reais na cotação atual, é o que trava qualquer tipo de negociação para que Thales Magno defenda as cores do Atlético. Então, hoje, a situação cada vez mais complicada, o jogador cada vez mais distante, por causa dessa pedida do New York City, que é um clube ligado ao Grupo City. Cláudio Rezende está na área, primeiras do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você, Cirilo, um abraço aos nossos comentaristas. O Galo vai observar a rodada desse fim de semana, os jogos de hoje no Brasileirão, porque só entra em campo na terça-feira para fechar a rodada aí contra o Juventude lá em Brasília. O Galo vai jogar em casa, hein? No Distrito Federal, o Juventude negociou esse jogo, então não vai ser em Caxias do Sul, não vai ser no Rio Grande do Sul, vai ser na capital federal, no Centro-Oeste. Lá o Galo tem uma grande torcida, os mineiros já se movimentando, né? Quem é atleticano da região para acompanhar o Atlético mais uma vez no Mané Garrincha esse ano, porque tivemos o duelo contra o Itabirito pelo Campeonato Mineiro. O Galo também foi visitante, mas naquele jogo também jogou em casa lá no Mané Garrincha. O time tá de folga hoje, amanhã, domingo, tem treinamento e na segunda-feira também.
na segunda-feira, preparativos finais antes da viagem, que vai ser em voo fretado à tarde para Brasília. E aí, nesse fim de semana, Cirilo, o técnico Milito vai definir, vai bater o martelo quanto aos 2 jogadores que podem reestrear pelo Galo. Ambos com história no clube. Bernard, campeão da Libertadores 2013, está de volta após 11 anos, já vem treinando há algum tempo, né? O Bernard chegou primeiro, é verdade que estava de férias, depois do campeonato dele lá na Grécia, desde maio não joga uma partida oficial, mas vem treinando desde meados de junho. E o Júnior Alonso, que também tem história no Galo, campeão em 2021 pelo Atlético do Brasileirão, Copa do Brasil, tá de volta o Alonso e no caso dele estava na Copa América, então vinha em atividade o Júnior Alonso. Como não tem o Batalha, que está suspenso, pode ser aí a oportunidade para o Alonso já entrar no time titular do Milito. Já o Lianco, muita gente perguntando, o Lianco, ele na entrevista de apresentação falou que estava pronto para terça-feira, mas o Milito já tem outro discurso, a comissão técnica também. Não vão arriscar neste momento com o Lianco, porque o jogador que estava de férias mesmo, né? E voltou a treinar essa semana. O Galo não deve ter, por enquanto, o Lianco entre os relacionados. Paulinho aí do Atlético Mineiro alcança marca histórica pelo Atlético Mineiro, o Galão da Massa. O atacante marcou na vitória do Galo contra o São Paulo, tá? O Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 2-1 na última quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A vitória contou com um gol do atacante Paulinho, que atingiu uma marca significativa. Ao balançar de rede, Paulinho se tornou o terceiro maior artilheiro do Galo na história do Brasileirão por pontos corridos, com 26 gols marcados. Ele está empatado com o ex-zagueiro Léo Silva, atualmente atuando nas divisões de base do clube. Vamos continuar com aqui a notícia que dá o quê? Que, no entanto, o Paulinho ainda tem um longo caminho pela frente. O segundo colocado da lista é o Diego Tardelli, com 46 gols. E o maior goleador é o Hulk, com 49 gols. Apesar disso, 49 gols, né? E apesar disso, o camisa 10 do Galo se destacou ainda mais com o gol marcado na quinta-feira, isolando-se como o maior artilheiro da Arena MRV com 15 gols marcados. Ele também é o principal goleador do clube mineiro em 2024, com 13 gols. Ao longo de sua carreira no Atlético Mineiro, Paulinho tem 44 gols em 93 jogos, além de ter dado 12 assistências. Ótimo jogador aí para o Galo. Quem reclama não sabe de futebol. É um jogador decisivo, sempre tá fazendo gol. Muito bom de bola esse menino aí do nosso Galão da Massa. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e manda aí o vídeo para mais galos aí, tá torcendo, torcedores do Galo, tá recebendo o vídeo e tá participando aí do nosso conteúdo com a sua inscrição e comentário. Um grande abraço, até mais.